Saudações, investidor! Tudo bem com você? Você está no canal Aportando Conhecimento e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a real situação do fundo imobiliário IRDM11. Porque na verdade, o que vem acontecendo com o IRDM? Basicamente, a gente está vendo uma onda muito grande de inadimplência em vários CRIs. E alguns desses CRIs que vêm sofrendo com essa inadimplência são CRIs que o IRDM ou tem em carteira ou pertence a outros fundos imobiliários e são fundos que o IRDM tem em carteira. Então 20% de todo o patrimônio do IRDM é em outros FIIs e alguns desses outros FIIs vêm sofrendo bastante com inadimplência. Então, na verdade, o que a gente vai fazer nesse vídeo daqui? O que a gente vai fazer é destrinchar por completo o último relatório gerencial do IRDM11 para tentar entender o tamanho do problema que ele está envolvido. E vamos tentar dar todas as ferramentas na mão do investidor para que o próprio investidor possa tomar por ele mesmo a decisão de que se investir no IRDM hoje é uma oportunidade ou é uma grande cilada. Então, aqui esse trecho, entre aspas, foi retirado do último relatório gerencial do IRDM11 e basicamente aqui ele está falando sobre a inadimplência de alguns CRIs que o IRDM11 tem, que são, na verdade, todos os CRIs do grupo GPK, que é o Grupo Gramado Parques, que é um grupo de resorts da cidade de Gramados, que vem enfrentando algumas dificuldades financeiras. E por conta disso, eles não estão conseguindo pagar os seus CRIs. Eles fizeram um empréstimo para fazer a construção de alguns empreendimentos, isso acabou não dando muito certo, e atualmente a Gramado Parques não tem dinheiro suficiente para pagar por esses empréstimos, e isso está gerando a inadimplência desses CRIs. Aí você vira e fala, tá bom, mas quanto que isso afeta o IRDM11? Então, de todo o dinheiro que o IRDM11 tem investido, 1,02% atualmente está alocado em CRIs do grupo GPK que estão atualmente inadimplentes. Ou seja, em um caso extremo, o maior prejuízo que o IRDM poderia tomar é 1%. Ou seja, ele emprestou esse dinheiro, ele fica sem receber, fica elas por elas. Obviamente isso no pior dos casos, tem toda uma série de garantias por trás do grupo GPK e tudo mais. Mas no pior dos casos a gente está falando aí de 1% de prejuízo, o que é um valor realmente muito pequeno, considerando o tamanho do IRDM11. Mas esse não é o único problema desse fundo imobiliário. Esse outro trecho aqui, também tirado do relatório, fala que teve uma piora dos resultados do IRDM11, principalmente devido à piora dos resultados dos outros fundos imobiliários que o IRDM11 tem em carteira, porque esses outros fundos imobiliários ou estão diminuindo seus rendimentos, ou o IRDM11 está vendendo esses fundos imobiliários com prejuízo, como a gente vai mostrar nesse vídeo daqui. Então agora a gente está no meio do vídeo, a gente vai mostrar agora cada um desses tópicos um pouco melhor, mas antes de tudo, se você for novo aqui no canal, eu vou pedir para você se inscrever para ficar por dentro dos próximos vídeos, e se você já for inscrito do canal, eu vou pedir para você deixar o like no vídeo para ajudar aqui na divulgação. Mas basicamente essa é a carteira atual do IRDM11. A gente consegue ver que quase 80%, aliás, perdão, quase 70% do fundo imobiliário está investido em CRIs e 20,56% investido em outros fundos imobiliários. Tem também um pouco em caixa, um pouco em outros fundos imobiliários de renda fixa, mas esse não é o principal da nossa análise. Quando a gente abre a taxa dessa carteira, a gente vê que a maioria dos seus CRIs estão atrelados ao IPCA e pagando uma taxa de 8,51%. E quando a gente compara a carteira atual com a carteira de dezembro de 22, a gente percebe uma diferença sutil, mas muito importante. Repara que atualmente o fundo imobiliário ele tem 20,5% de todo o seu dinheiro investido em outros fundos imobiliários. Mas há alguns meses atrás, há 4 meses atrás, ele tinha uma porcentagem até que bem maior, de 23,7%. Então, basicamente, a gente chega à conclusão que ele está diminuindo a sua participação em fundos imobiliários, certo? Só que o que aconteceu com a cotação de fundos imobiliários de papel de dezembro até o momento atual? A grande maioria dos fundos de papel, durante esse período, caiu de preço. Então, na verdade, ele não está só vendendo cotas de fundos imobiliários, ele está vendendo no prejuízo as cotas de fundo imobiliário. Ele está chegando à conclusão que é melhor para o fundo ele vender no prejuízo e aceitar esse prejuízo mesmo, do que ficar segurando um ativo que está dando problema. E aqui a gente tem as movimentações do mês, então ele está vendendo, nesse mês atual, Deva, o RPR e Versalhes, então são 3 fundos de papel de high yield, ou seja, são 3 fundos de papel que vêm sofrendo com uma inadimplência mais alta, que correram um risco demasiado e esse risco está se tornando um problema.
São fundos que têm problema em vários CRIs de inadimplência, então enquanto o IRDM isso só afeta 1% do patrimônio, nesses fundos aqui isso afeta uma quantidade bem maior. E o IRDM ele está optando por fazer a venda dessas cotas desses fundos imobiliários. E na verdade, essa imagem aqui de cima é igual à imagem do slide anterior, só que aqui está um pouco menor, e no slide anterior eu dividi para ficar um pouco mais visível, mas quando a gente olha a DRE do fundo, a gente consegue ver que ele está negociando, ele está vendendo essas cotas e realizando um prejuízo disso desde dezembro. Então desde dezembro ele está percebendo que não está tão interessante ele ter cotas de fundos imobiliários high yield e está vendendo essas cotas mesmo no prejuízo. Ele está aceitando essa perda de dinheiro porque na visão do IRDM vai ser uma perda menor ele vender atualmente essas cotas no prejuízo do que ficar segurando e esperando um possível retorno. Um outro ponto muito importante também ser destacado são quais os fundos imobiliários que ele tem em carteira. Essa imagem aqui ficou um pouco ruim porque ela está muito pequena, mas aqui eu consegui marcar todos os fundos imobiliários que vêm sofrendo com uma alta inadimplência. E aqui a gente tem quantos por cento de todo o dinheiro do IRDM11 essa participação representa. Então, se a gente pegar todos esses fundos que eu marquei, que na minha opinião estão com grandes problemas de inadimplência, e somar aqui a participação do fundo em cada um deles, e com isso a gente chega no número de 5,46% do PL alocados em fundos com uma alta inadimplência, fundos que estão dando problema. E se você somar mais aquele 1,02% do GPK que a gente falou lá no começo do vídeo, a gente chega então num total de 6,48% de todo o dinheiro do IRDM11 investido em problemas, investido em fundos ou em CRIs que vem enfrentando aí graves problemas de inadimplência. E é aqui que está o ponto mais crucial desse vídeo. Porque o IRDM11 atualmente vem sendo cotado a R$ 78,18, muito próximo da sua mínima histórica, isso mesmo pagando um dividend yield superior a 16%, e atualmente ele vem sendo negociado muito abaixo do valor patrimonial. 13% abaixo do seu valor patrimonial, mas lembrando que conforme a gente mostrou aqui, 6,5% do fundo apenas está investido em problemas, e ele está 13% descontado em relação ao patrimonial. Então qual conclusão que a gente chega apesar de tudo isso? Que na verdade o mercado ele está precificando um problema no IRDM11 muito maior do que é o problema atual. E isso dá margem para duas possibilidades. Então, ou as coisas para o IRDM11 ainda vão ficar piores e o mercado já está precificando isso. Então, até o momento, o problema do IRDM11 é de 6,5% do PL e o mercado já está precificando que isso vai ser de 13% do PL, ou seja, o mercado já está antecipando que vai ter vários outros problemas, ou na verdade o IRDM11 é uma oportunidade e os problemas não vão se multiplicar. E aí eu pergunto para você, qual é a interpretação que você acha mais correta? IRDM11 no preço atual é uma oportunidade ou você vai ter ainda uma aceleração das inadimplências? Você vai ter mais CRIs inadimplentes ao longo dos próximos meses e é por isso que o mercado já está precificando isso e por isso o IRDM11 caiu tanto nos últimos meses. Aí é a pergunta que eu faço para você deixar aqui nos comentários. E agora eu queria estar te recomendando um vídeo sobre o DEVA11 e a situação atual desse fundo.